E o edital publicado pelo governo do estado em julho desse ano sobre a concessão do Maracanã. Queria observações, comentários do senhor, que é candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, para a galera que chegou agora e não sabe, candidato do PSTU, Ciro Garcia. Sua opinião e observações com relação à licitação do Maraca. Não, então, eu já coloquei aqui anteriormente, eu sou contra essa licitação da maneira como está sendo feita pelo governo do estado. A minha visão, o Maracanã tinha que ser, de novo, reestatizado, e ele esclareceu bem o que eu quero dizer com isso. Ou seja, todo o complexo, né, não só o Maracanã, mas também lá o Júlio Delamare, o Celso de Barros, né, a parte de piscina, de esportes aquáticos, a parte de atletismo. E o Maracanãzinho é o complexo como um todo, sim, tá certo? O Maracanã é uma totalidade. E tem que ser, do meu ponto de vista, acabar com essa elitização, né? Tarifas, preços subsidiados, permitir que o povão do Rio de Janeiro possa frequentar e que todos os times do Rio de Janeiro possam mandar. Com preços adequados também para os clubes, né? Nenhuma superexploração aí também, porque afinal de contas os clubes, quem dão o espetáculo são os times, eles que atraem, sim, as pessoas, então essa parceria tem que ter também, você não tem que ter uma visão draconiana com relação a isso, então tem que ser democrático também nesse aspecto, né? E no sentido de repopularizar o esporte, em particular o futebol, que é dos nossos, aquele que é o, digamos assim, para o povo brasileiro, é aquele que é o mais que toma, né, as multidões, mais é o popular, futebol, né? É o mais popular. O Ciro Túlio vai no detalhe agora, né, do edital, mas uma questão que eu faço para você também é o seguinte: você acha que o Maracanã sobrevive sem o Flamengo? O que você acha da possibilidade do Mengão partir para um estádio próprio? Não, olha só, começa que é o seguinte, para mim, o Maracanã ele sobrevive porque quando eu falo a reestatização do Maracanã, ele vai estar à disposição de todos os grandes clubes, de todos os clubes, independente de ser grande, pequeno, mas é óbvio que quem vai mandar do Maracanã é quem tem torcida. Então, estou falando aqui a partir dos 4 grandes, né? Ainda que, por exemplo, uma frustração grande que eu tive no futebol foi Bangu e Curitiba, todas as torcidas lotando aquele Maracanã, torcendo pelo Bangu, e o Bangu não consegue ganhar do Curitiba. O Curitiba foi campeão, eu estava lá também. Mas vamos voltar aqui. Então, não existe essa coisa do Maracanã sobreviver sem o Flamengo, né? Eu acho que é mais difícil o Flamengo sobreviver sem o Maracanã. Eu inverto essa equação. Eu acho que o Flamengo precisa muito mais do Maracanã do que o Maracanã precisa do Flamengo. Por quê? O Maracanã é o maior estádio daqui do estado. O Flamengo, com a sua torcida, precisa de um estádio dessas dimensões, mas eu sou a favor que o Flamengo tenha seu próprio estádio, entendeu? Como, por exemplo, tem o Vasco, como tem o... Bom, antigamente todos os clubes tinham seus estádios, mas eram pequenos. Era né? um outro momento. Era né? um outro momento, era uma outra realidade. Acho, inclusive, nessa questão, que, por exemplo, se o Estado tiver condições dentro dos seus próprios de ter um terreno que interesse, por exemplo, para o Flamengo, pode ser feita uma transação. É óbvio que, por exemplo, você pode ser feita essa sessão agora com contrapartidas. Sim. Porque, afinal de contas, os clubes de futebol são entidades privadas. Eles são regidos pelo direito privado. Então, não tem porquê, por exemplo, o Estado financiar um estádio para o Flamengo. Agora, ter uma relação aí, entendeu? Em que as duas partes possam se beneficiar, por que não? Entendeu? Eu acho que seria importante o Flamengo ter um estádio. Talvez vai ser na mesma dimensão do Maracanã, não necessariamente. Um estádio que ele possa mandar seus jogos e tal, cumprindo, né, as exigências da FIFA, essa coisa aqui, tem uma série de coisas que tem estádios que hoje já nem comportam mais. Às vezes o time tem que mandar em outro lugar porque o estádio dele não está dentro. Isso aí eu acho que tem condições de fazer. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, recentemente, até no Maracanã, em resposta a um torcedor, esse vídeo rodou muito na internet, ele disse que gostaria de construir um estádio do Flamengo para mais de 100 mil e que o Maracanã seria estádio para jogo pequeno.
É Queria aquele tal comentário do negócio. senhor sobre isso. Bom, eu acho que tem uma parcela da torcida, da nação, uma nação, ó, na boa, eu tô falando aqui, vocês estão vendo que eu tô de boa, entendeu? Mas tem uma galera que, eu não são todos, né? Mas que são muito superlativos demais, entendeu? Essa coisa assim de uma coisa assim, de uma mania de grandeza, que o momento, inclusive, fortalece, Sim. né? Porque como o time está sobrando na turma, então aí fica aquele negócio e tal. E eu acho que às vezes se perde um pouco de senso de proporção das coisas. Eu, por exemplo, essa declaração em particular, eu acho completamente equivocada, entendeu? O que não significa necessariamente que o Flamengo não tenha condições de fazer não comporte... Um mega estádio de mais de 100 mil. Claro, pela sua torcida, de fazer um estádio nessas proporções. Mas daí, fazer essa comparação. Eu acho que o Maracanã, pode ser, né, que essa coisa de ser jovem há mais tempo, de ter frequentado o Maracanã das Gerais, então pode ser que aqui esteja pesando um pouco assim de um certo romantismo, um certo saudosismo, mas eu acho que o Maracanã, palco de Copa do Mundo, de 2 Copas do Mundo, é uma coisa que é eternizada no nosso futebol. E como eu falei, é um patrimônio do conjunto das torcidas aqui do nosso estado, inclusive a do Flamengo. O Maracanã foi o palco do Garrincha, mas foi o palco do Zico também. Sim. Entendeu? Que é o maior artilheiro. O maior artilheiro do estádio. Isso, é o palco de... Então, agora, é aquele tal negócio, né? A mania de grandeza de determinados setores, né, da nação, né, acaba fazendo com colocações como essa. Eu, particularmente, acho que é uma colocação que eu não tenho muita concordância. Agora, nada contra também o Flamengo construir um estádio. Claro, o Flamengo tem condições para isso. Tem torcida, tem... A gente saindo um pouquinho da pauta, né? Porque esse assunto acaba gerando só para daqui a pouco a gente volta de novo. Mas, por exemplo, você fala da estatização. Eu concordo muito com o que você coloca, né, de que o Maracanã é um estádio de todos. Eu também tenho esse pensamento. O estádio é do Flamengo, é do Botafogo, é do América, é do Botafogo, é de todo mundo. Porém, quando a gente vem para a vida real, né? Alguém tem que pagar aquilo ali, alguém tem que bancar, há uma manutenção. E voltando para o Estado, pelo menos a gente olhando diante do que, até quando houve essa possibilidade, 2018, 2019, quando o estádio ficou um tempo inativo, e aí o Flamengo e o Fluminense começaram a pegar aquelas permissões temporárias, né, que iam sendo renovadas, porque o Estado não quer, e um dos argumentos é a questão também da grana. Hoje, só a manutenção do Maracanã, mensalmente, é em torno de R$2 milhões. Dividido entre Flamengo e Fluminense, fica 1 milhão para cada equipe, né? O Estado teria condição, porque assim, olhando hoje, o Vasco, mesmo tendo vontade também de jogar no Maracanã, ele tem São Januário. Tem um planejamento para poder expandir São Januário. Então, ou seja, eu acredito que o Vasco vai pegar seus principais jogos, vai atuar em São Januário, isso não vai impedir, lógico, da equipe jogar no Maracanã, eventualmente. O Botafogo tem o Engenhão, né? O Botafogo gera o Engenhão, então é de interesse do Botafogo. Newton Santos. É a coisa como a gente acaba ficando conhecido, mas o Botafogo tem ali seu estádio, então ele vai pegar... Mas que não é do Botafogo, né? É uma concessão. A gente até pode entrar nisso aí também. O estádio mas é da assim, prefeitura, o Botafogo é uma tem concessão. aquela concessão de longo prazo. Sim, ali, ele tem interesse de manter gerir grana ali. Com certeza. Como é que ficaria o Maracanã? Eu falo em questões só de manter o Maracanã. O Estado hoje teria condição tipo de reaver o equipamento de todo aquele complexo, né? É o complexo, como você falou, o Maracanã, o estádio de futebol, o Maracanãzinho, o Célio de Barros, né? O Júlio Delamare. E quem vai bancar isso aí? O Estado tem condição de bancar? Porque você, assim, não teria... O Flamengo, estádio de mais de 100 mil. Botafogo jogando no Engenhão. O Fluminense talvez ficaria só com o Fluminense. Hoje o governo do Estado não concorda em ser somente um clube. Queria que você pudesse falar um pouco dessa questão. Até porque o Fluminense também pode querer construir o estádio dele. Né? Também. Essa não é a... Olha, o que acontece é o seguinte, é interessante, né, essa coisa. Por exemplo, você pega lá na Itália, Milão, né? Você tem um estádio que é municipal. Isso. E que os 2 grandes times, né, tanto o Milan quanto a Inter, mandam seus jogos ali,
né? Muda de nome, inclusive, eles customizam. É como as cores, né? No dia do Fluminense, as cores são um, no dia do jogo do Flamengo, as cores são outras, mas é o mesmo Maracanã. Aí vira Giuseppe Meazza no dia da Inter e São Ciro no dia do... Até o meu santo lá, né? Aí eu viro santo nesse dia, né? São Ciro nos dias do... São Ciro Garcia. São Ciro Garcia. Nos dias do Milan. Então, você vê, se você tem um estádio, entendeu, que oferece condições para todos os clubes, e aquilo que eu falei, em condições de uso, que não tem uma visão draconiana e tal, você pode fazer um planejamento em que todos os grandes clubes que vão utilizar se tornem parceiros. Eu estou pegando um exemplo concreto, e não é de um futebol marginal, eu estou falando de uma das ligas mais importantes da Europa. Sim. O Maracanã tem condições para isso. Mas aí Flamengo e Fluminense já não atenderia esse exemplo que você está trazendo, essa analogia que você está trazendo? Não, mas tem a ver com a pergunta que você fez, que tem mais de fundo, sim, né? Sim, que é a manutenção, né? de tudo isso. Né? Isso também remete a uma outra questão, né? Quando você fala, por exemplo, manter custos do Estado, mas o Estado tem condições, o grande problema é romper também com essa forma de como o Estado hoje é gerido. Então, o Estado hoje é gerido de uma forma, tá, que do nosso ponto de vista, nós do PSTU, do Polo Socialista Revolucionário, é gerido para atender os interesses do capital financeiro, né, da iniciativa privada. Então, nós achamos, por exemplo, que numa gestão estatizada, numa gestão estatal do Maracanã, nós vamos ter outras necessidades. Vai ser uma outra forma de gestão. Mas claro que, por exemplo, essa coisa de produção de shows, coisas que dão retorno. Você pode fazer show, você pode... Toda uma série de coisas lá, pelas dimensões do estádio. Eu assisti, por exemplo, e na época que o Maracanã era estatal, não era... Eu assisti Paul McCartney lá. Rod Stewart. Rod Stewart, eu acho que eu vi foi no Rock in Rio. Mas o Rod Stewart foi no Maracanã, nem sei também, eu falei aqui. No Maracanã agora, não. Rod, acho que foi no Rock in Rio. Tinha o Papai Noel também, que era na atração. Mas Paul McCartney foi no Maracanã. Não, mas Paul McCartney foi no Maracanã. Eu quero pegar Paul McCartney porque, poxa, é um ícone e tal. Então, tem N coisas que você pode fazer que vai no sentido de rentabilizar. Exato, de viabilizar, né? Eu falo financeiramente, de angariar recursos e tal. Agora, isso tem a ver também com os recursos do Estado como um todo, porque aí, por exemplo, quando a gente fala aqui, não é o centro, né, do nosso papo, que aqui é mais a questão do esporte, mas, por exemplo, eu falei que para a gente poder, inclusive as pessoas poderem praticar esporte, tal, tem que ter saúde, tem que ter educação. Sim. Né? Então, quando você vai falar, por exemplo, na nossa plataforma de governo como um todo, a gente costuma colocar o seguinte: se a gente diz que vai fazer alguma coisa, tem que dizer como vai fazer e da onde que vai sair o recurso. E aí entra uma questão que não tem como você fugir dela, que é o problema que no Rio de Janeiro nós temos 37 bilionários, sendo que 11 deles, só 11 deles, eles juntos têm um patrimônio de 400 bilhões de reais. Esse dinheiro dá uns não sei quantos anos de orçamento da saúde, da educação, do Estado como um todo. Você está entendendo? Então, você vai ter que discutir formas e viabilizar formas de enfrentar esses ricos e poderosos e através de expropriações, através de sobretaxações, através de estatizações de suas empresas. Então, isso tudo é recurso que virá para o Estado. Agora, isso é fácil? Não. Mas, dizer que dentro desse sistema que está aí, sem mudar absolutamente nada do que está aí, você vai modificar as coisas, é querer jogar ilusão para as pessoas, é vender ilusão. Então, nós estamos colocando aqui coisas que são fáceis de serem feitas? Não. Nós não queremos vender essa ilusão, mas impossíveis elas não são. Elas têm que ser baseadas, se apoiar num processo de mobilização, de organização popular. Então, você muda. Nós queremos romper com a lei de responsabilidade fiscal, com esse regime de recuperação fiscal, que o dinheiro vai todo para a União, para o sistema financeiro, para os grandes prestadores de serviços do Estado. Então, só de você suspender esses pagamentos, né, da dívida pública e essas coisas que eu falei aqui, são recursos que vão ser que vão ficar na mão do Estado para ser reinvestido nas coisas necessárias.
nessas coisas necessárias, por exemplo, a gente fala num plano de obras públicas. Nesse plano de obras públicas, que tem o objetivo de gerir emprego e gerir renda, nós estamos falando aqui de saneamento básico, estamos falando aqui de contenção de encostas, de limpeza de rio, de um plano de moradias populares, porque tem um déficit enorme de moradias populares. Nós estamos falando aqui de reequipar toda a área da educação pública do Estado, toda a área de saúde do Estado. Mas nós estamos falando, por exemplo, também de reequipar o Maracanã, a reconstrução, né, porque aquilo está abandonado, como você bem colocou aqui já numa parte do programa, totalmente abandonado. Nós temos que reconstruir. E a partir do momento que você reconstrói, você, tendo o equipamento em condições de uso, você vai estabelecer também determinadas atividades que vão trazer recursos, vão trazer a própria sustentação. É uma troca, tá entendendo? Mas passa pela ruptura com esse modelo. Ou seja, o dinheiro que hoje que vai para a União, que vai para o sistema financeiro, esse dinheiro tem que ficar e tem que ser investido na saúde, tem que ser investido na educação, tem que ser investido no reaparelhamento do Maracanã, nesses moldes que eu estou colocando. É um outro modelo de sociedade.